pessoas! De volta com mais uma história no canal Pimenta com Baunilha, dia de segunda-feira, dia de contar a história. E antes que eu dê sequência aqui e conte a história de hoje, eu queria fazer um pedido a vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai aqui na descrição do canal e clique em inscrever-se e se inscreve no canal. Deixa um curtir no vídeo para que a gente possa ampliar um pouco mais o canal. Combinado? Beleza. Então, a história de hoje, ela remonta 2 episódios da minha profissão de nutricionista que eu quero compartilhar com vocês. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou formada em nutrição. Portanto, sou nutricionista. Não atendo, né? Hoje em dia sou professora, mas sou formada em nutrição, sou nutricionista. E aí eu lembrei para contar para vocês uma história que eu estava na minha sala, né? Isso aconteceu no PSF, não foi em consultório particular, foi na unidade de saúde da família. E aí entrou uma paciente para ser atendida e disse: ai, doutora, eu ouvi falar da senhora, eu tô gostando muito. Senhora, tipo assim, eu comecei a trabalhar, eu tinha 23 anos, sabe? Bem magrinha e tal. E aí ela entrou na sala e disse: ah, eu ouvi falar no trabalho que a senhora tá fazendo. E assim, eu vim aqui porque eu quero ficar com o corpo igual ao seu. Ah, meu Deus, eu quero seguir a sua dieta para ficar igual a senhora, com esse corpo. Que corpo bonito, magro. Naquela época, quando eu ouvi isso, né? Na hora, eu recém-formada, me senti super lisonjeada. Eu disse, fiquei pensando, né? Eu disse, gente, a pessoa veio se consultar comigo porque queria ter o corpo igual ao meu, ó, que massa. Ok. O tempo passou, eu não saí de lá da unidade de saúde da família, né? Hoje trabalho em Cuité como professora. E aí eu encontrei esta pessoa um dia na rua, né? Num lugar aí. E essa pessoa, quando me encontrou, essa ex-paciente, quando me encontrou, ela não me reconheceu de cara, assim. Eu a reconheci e ela não me reconheceu. E olhou e fez: meu Deus, é a nutricionista? E ficou muito claro no olhar, né, de espanto, coitada, que ela fez, né? Ela não conseguiu disfarçar, foi super transparente. Tipo assim, gente, como é que aquela nutricionista está com este corpo agora? O que foi que aconteceu que ela não é mais aquela pessoa magrinha que ela era? E aí, na hora, foi tão constrangedor, e ela ficou tão constrangida porque ela viu que eu percebi, né? Que ela disse, não, tá diferente o cabelo. Eu disse, não, eu engordei mesmo. Tranquilo, tranquilo nada, que por dentro eu tava morrendo, né? Mas super é isso. E fui-me embora. E de lá pra cá, isso não faz tanto tempo que aconteceu, esse reencontro com ela, né? Eu sou formada me formei em 2004, então essa conversa aí com ela foi em 2005, 15 anos, né? Mas esse do reencontro foi agora, recentemente. E de lá pra cá eu venho refletindo e pensando sobre isso, sabe? Eu queria compartilhar a história com vocês e queria que a gente pudesse pensar sobre isso um pouquinho, né? Será que eu sou menos nutricionista e que eu sei menos de nutrição 15 anos depois que eu me formei, com um acumulado de experiências e conhecimentos que eu tive, baseado no corpo que eu tenho hoje? Será? Será que o fato de eu estar acima do peso hoje, enquanto nutricionista, me faz menos nutricionista? Ou me faz saber menos de nutrição? Será que eu não posso dar aula mais de nutrição porque eu não consegui ficar com um peso adequado dentro de um IMC que é preconizado para a minha idade? E eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, para que a gente possa pensar não só quem é nutricionista. O vídeo hoje ele vai direcionado para quem é nutricionista e para quem não é, né? Para você, nutricionista, eu pergunto se você tem refletido sobre isso. Se o êxito da nossa profissão nutricionista está baseado num padrão de corpo, num tipo de corpo. E aí eu queria falar para vocês que naquela época em que eu me tornei nutricionista, eu fui criança obesa
e depois emagreci. Nesta fase específica que eu comecei a trabalhar, eu descobri que eu tinha intolerância à lactose e eu perdi muito peso com isso. Porque eu não sabia, demorou, descobri que eu tinha problema e eu perdi 20 quilos, assim, muito rápido. E fiquei muito magrinha mesmo. E aí as pessoas iam se consultar comigo e aí eu lembrei, né, dessa menina falando, queria ficar com um corpo igual ao seu. Não sabia ela que a minha magreza, enquanto nutricionista que era, não foi nada de dieta que eu tinha feito para mim mesma. Foi uma doença. Eu estava doente. Eu tinha intolerância à lactose, tinha diarreias homéricas. Tem vários vídeos aqui. Procura depois alguns vídeos contando essas histórias. Então, o meu corpo magro não refletia necessariamente uma condição de saúde. Então, por que a gente insiste tanto em manter essa relação de corpo com saúde? Quando a gente acha que como a pessoa era e como ela ficou depois de uma dieta é o mais importante na condução, né, da saúde dela, a gente está resumindo a saúde e todo o histórico relacionado à alimentação a um corpo que às vezes não diz nada, que não está dizendo tudo. Com isso, eu não quero que você pense que eu estou dizendo, tudo bem, a pessoa ser obesa, obesidade tem problema, vamos todo mundo. Não é isso que eu estou falando, de jeito nenhum. Até porque hoje em dia, né, eu faço parte de um projeto que estuda obesidade. O meu doutorado tem uma relação com a obesidade e a gente conhece, né? A gente sabe, né, que a obesidade é uma doença, só que ela é uma doença multifatorial. Ela não é uma doença que está relacionada a pare de comer que você fica bem. Já ouvi falar, quantas vezes a gente não já ouviu isso? Minha gente, pelo amor de Deus, é só fechar a boca e fazer exercício físico. Se o controle da obesidade fosse só fechar a boca e fazer exercícios físicos, vocês acham que o número de pessoas obesas estaria no limite, no tanto que a gente está hoje? Não é só isso, não é? Então, quando a gente pensa nesta obesidade, ou no excesso de peso, né? A pessoa não está satisfeita. Primeiro, a gente tem que resgatar com os indivíduos a sua relação com o seu corpo e com a comida. Isso independente de qualquer formato de corpo que você tenha. Primeiro, qual é a sua relação com você mesmo, com quem você é, com a estrutura do seu corpo e com a comida, né? Eu lembro que eu sempre achei lindo mulher do quadril grande, né? Mulher que tem sabe? A gente cadeiruda, sabe? Gostosona, eu sempre achei bonito. Mas eu não tenho estrutura para ter quadril. Hoje eu estou bem acima do meu peso e cadê o quadril que não tem o quadrilzão? Não é a minha estrutura. Então, não adianta eu olhar uma foto de um corpo que mostra uma mulher da cintura fina e do quadril grande que eu acho bonito e querer ser igual a ela, porque eu não vou conseguir nunca. Porque meu corpo não é assim, ele não é assim. Isso aí é um processo, né? A gente pensar, eu não posso ficar loucamente buscando esse tipo de corpo que não é o meu. E tem outra questão que tem que ser pensada aqui, que a gente pode refletir. O quanto que eu, enquanto profissional nutricionista, um profissional da saúde, estimulo o meu paciente ou as pessoas que nem são meus pacientes a pensar que isso é assim, que saúde é assim. Veja só este corpo malhado, barriga trincada, coxa dividida. Olhe, faça a dieta que eu sigo para você poder ficar assim. Será que é isso que faz a nutrição ser efetiva? Será que é esse conceito de saúde que a gente está trabalhando? Saúde baseado numa barriga trincada ou baseado numa coxa definida? Ou num tríceps trabalhado? Então, eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso. E aí eu peço aos nutricionistas que reflitam um pouco sobre essa sua prática, sobre esse seu olhar para a saúde, para o corpo e para a relação com os alimentos, com a alimentação dos seus pacientes, dos seus clientes. E queria que você, que não é nutricionista, que é sociedade civil, que é uma pessoa
normal, comum, assim como eu, estando abaixo ou acima do peso, reflita qual é a sua relação com o seu corpo. Procure um nutricionista que possa te ajudar a você obter os resultados que sejam saudáveis e que sejam cabíveis para a sua realidade. Não só sua realidade social, sua realidade econômica, sua realidade de vida, como sua realidade corporal. Tem alguns objetivos que são estabelecidos para você que não são seus, não fazem parte da sua vida, do que encaixa em você. Então, vamos pensar sobre isso? O que é que necessidade é essa de comparar um corpo com o outro e achar que isso é estímulo, né? Quando eu mostro o corpo de uma mulher malhada, isso é um estímulo para aquela mulher que está obesa, que quer perder peso. Vocês acham mesmo que é estímulo? Ou você alimenta mais culpa ainda? Porque todas as vezes que eu pensava, quando eu engordei, né, quando eu ganhei peso agora nesses últimos tempos da minha vida, por questões diversas, né? Não é porque eu sei menos de nutrição que eu engordei, né? É essa questão que a gente precisa entender. E aí, quando eu fui observando esse ganho de peso ao longo do tempo, cada vez que eu via uma pessoa com um corpo bonito, que eu julgava bonito, que era aquilo que eu queria, eu tinha mais vontade ainda de comer de desespero. Aí é que eu comia mesmo de ansiedade, nervosa, porque não conseguia mesmo ficar daquele jeito, vou comer. E sou nutricionista e conheço de alimentos. E quanto mais quem não conhece, né? E muito mais agora que a gente tá numa tal de uma pandemia que tá todo mundo dentro de casa e que fica ansioso e que tá com um momento diferente da vida e que dá vontade de comer mesmo, loucamente. O que é que você precisa? Ver imagens de corpos sarados e que vão te estimular a pensar na tua alimentação? Ou você precisa reconectar-se com a alimentação e com o seu corpo? Pense nisso. Até segunda-feira.